Fala pessoal, essa semana eu fiz um post no meu Instagram, lá no meu feed, onde eu botei uma foto minha, numa posição de deadlift, perguntando qual seria a estratégia ideal para completar o exercício, para sair dessa posição aqui, do meio do caminho, para a posição ereta, e colocando duas opções, dando ali, querendo saber na verdade qual seria o foco ideal para que a gente conseguisse terminar essa tarefa, sendo as opções, o foco na opção A ou o foco na opção B. Ou seja, o foco era no tronco ou o foco era no quadril para que a gente conseguisse executar esse padrão de movimento, esse deadlift. E aí, para tentar responder essa questão e dar algumas opiniões a mais, eu separei aqui 4 tópicos específicos. O primeiro deles, o nosso sistema nervoso central ele é extremamente inteligente no que diz respeito a ser econômico. Ele vai sempre buscar estratégias e alternativas mais econômicas para executar determinadas tarefas. Então, por exemplo, se alguma coisa cai no chão ou se eu preciso pegar algum objeto no chão, automaticamente o padrão mais econômico que a gente faz é aquele de flexionar o tronco e pegar. Que isso a gente usa no nosso dia a dia. No entanto, para situações de treinamento, para sobrecarregar movimento e quando a gente visa performance, a gente tem que ensinar o sistema nervoso central o padrão específico que a gente quer e treinar ele nesse sentido. Então a gente tem que mostrar para ele que o mais econômico não é interessante, a gente tem que começar a ensinar ele o padrão adequado, senão se instala uma coisa chamada padrão de dominância do sinergista, que é um padrão não desejável, muito observado em situações onde os padrões mais econômicos eles acabam prevalecendo e sendo treinados dessa forma. Onde é que eu estou querendo chegar? É muito comum a gente observar indivíduos realizando padrões de dobradiça de quadril ou padrões, ainda que de dominância de joelho, de padrões de agachamento, onde o glúteo ele quase que não participa do movimento. A gente vê ali que o movimento está sendo carregado pelos auxiliares, pelos sinergistas, e o glúteo está participando muito pouco desse movimento. E essa situação ela já foi descrita na literatura como amnésia glútea. E não é isso que a gente quer quando a gente está treinando esse padrão de movimento. Então, a gente vai ensinar o sistema nervoso central que a gente quer ativar quem? Esse camarada aqui, é o glúteo. Então, o foco vai ser no quadril, certo? Foco no quadril. Obviamente que os dois movimentos acontecem de forma simultânea aos nossos olhos. E aí me responder que acontece simultaneamente, óbvio que acontece simultaneamente, mas eu quero saber aonde é o foco. Aonde é que eu aplico a força e onde é que vai ser o meu motor principal para movimentar o meu corpo e as outras estruturas acompanharem ou serem auxiliares àquele motor primário. E aí a minha resposta certa recairia de fato no B, onde foi a opção que a maioria do pessoal respondeu lá. E na verdade eu entendo esse movimento, esse foco no quadril, onde que para sair dessa posição e chegar na posição ereta, o quadril se movimenta para frente e para retornar para essa posição o quadril se movimenta para trás. Foi o que eu destaquei aqui, foco no quadril, foco no glúteo. Então, entrei na posição, quadril para trás, sair, quadril para frente. Então, o foco dessa movimentação é aqui, ó. Quadril para trás, quadril para frente. O que que o tronco faz? Na verdade, o tronco ele não faz isso aqui. Ele não faz. A gente não vai puxar a barra e estender o tronco. O quadril ele se movimenta para frente e entra debaixo do tronco e o tronco automaticamente assume a posição ereta. Então, a musculatura de tronco ela age no sentido de estabilizar o segmento ali, a estrutura tronco, enquanto o quadril se movimenta para frente e o indivíduo assume a postura ereta, obviamente com um certo grau também de extensão de joelho e de extensão de tornozelo aqui embaixo, por isso ele se chama uma tríplice extensão. E aí nesse sentido eu quero chamar a atenção para um conceito, eu fiz até um post algum tempo atrás sobre isso, que esses padrões são classicamente chamados de padrões de puxada, né? Padrões de tirar a barra do chão e levantar são padrões conhecidos como padrões de puxada, até porque isso evolui depois para exercícios de potência, onde tem uma puxada mais aparente ali, mais presente. Mas eu acho que didaticamente, para a gente compreender de fato como
treinar esse padrão de forma adequada, engajando o glúteo de forma adequada, eu acho que é mais adequado, né? Eu sugiro que o padrão, que é na hora da gente ensinar, explicar que seria um padrão, na verdade, aqui, marquei errado, aqui, um padrão, na verdade, mais adequado de empurrada, né? E não um padrão de puxada, porque para a gente conseguir de fato compreender e envolver e engajar o glúteo na tarefa, a gente precisaria pensar que para eu sair dessa posição e chegar nessa posição, eu tenho que de fato empurrar o chão para baixo e empurrar o quadril para frente. Então são dois padrões de empurrada, onde o tronco ele automaticamente acompanha a posição, acompanha o quadril e chega na posição ereta, né? Na verdade é isso aqui que acontece e o tronco chega na posição ereta. Então, para ensinar isso de forma adequada, foco no membro inferior, foco no quadril e o tronco é estabilizador. O tronco jamais vai na frente e vai puxar a barra com foco em cima. É só olharem para a minha posição. Tomem como referência o boneco. Para eu executar aqui um Romanian Deadlift que sai de cima, por exemplo, eu não vou partir projetando o tronco para frente e projetando o tronco para trás. O foco é no quadril. Estabilizei a postura, quadril vai para trás, força, quadril vem para frente. Quadril vai para trás, quadril vem para frente. E isso como? Empurrando o chão, empurrando o quadril, contraindo o glúteo. O tronco ele só estabiliza e espera. Automaticamente ele vai se organizar em função do movimento do quadril, certo? Então é isso. Forte abraço.